Olá pessoal, bem-vindo ao canal Oswaldices. No episódio de hoje eu vou falar para vocês, conforme prometido num vídeo anterior, sobre eu ter decidido mudar da Alemanha de volta para o Brasil. Então o vídeo de hoje vai ser uma lista dos procedimentos que eu tive que fazer para fazer a minha mudança para o Brasil e por que que eu tomei algumas decisões que não necessariamente são as melhores possíveis. Mas pelo menos para vocês terem uma dica de como proceder aí com a mudança da Alemanha para o Brasil. Os motivos pelo qual eu decidi voltar para o Brasil estão no vídeo mais detalhes aqui, mas só para resumir rapidamente, começar a vida num país estrangeiro já é um pouco complicado. Quando você faz isso com a família e parte da família ainda não fala o idioma do país que você está mudando, complica um pouco mais. E quando você faz tudo isso junto com a pandemia, impossibilitava, por exemplo, que amigos, conhecidos nossos pudessem viajar para nossa casa, para visitar a coisa ficou um pouco insustentável. A gente também teve um pouco de azar com relação à escola das crianças, a gente não pegou uma professora muito boa lá. Vocês podem ver no vídeo ali detalhes sobre o que aconteceu, tá? Mas esse vídeo especificamente é sobre a mudança em si, tá? Uma das primeiras coisas que você vai querer decidir quando você decidir voltar para o Brasil é se você vai fazer a sua mudança ou se você vai vender as suas coisas por aí e vir para cá com o mínimo de coisas possível ou só com coisas pessoais, móveis pequenos, coisas pequenas. O que você vai trazer de avião? O que você vai contratar uma empresa de mudança porta a porta para fazer e tudo mais. Se você parar para fazer uma análise igual eu fiz, a medida mais racional parece ser quase sempre vender as suas coisas no país de origem, tá? O transporte, o custo da mudança é sempre bastante alto, mas no meu caso, como eu tinha ficado só 2 anos na Alemanha, todo o meu mobiliário da casa era tudo novo. Mas móveis bons, porém, e novos, porém nada muito sofisticado ou nada muito caro. E tudo novo, porque a gente tinha comprado fazia pouco tempo. Então, se eu fosse vender isso na Alemanha antes de vir para cá, eu receberia muito pouco dinheiro pela venda desses itens. Além disso, tem um diferencial que é, estávamos no meio de uma pandemia. Todo o processo de levar para vender, entregar, receber gente em casa para poder recolher as coisas que a gente vendeu, e a casa indo ficando desfalcada aos poucos, e a gente morando na casa e vendendo cama, vendendo os móveis todos, ia gerar um estresse muito grande. E eu tinha que trabalhar em paralelo a isso daí. Eu tinha alguns projetos para entregar, para finalizar. Então a gente optou por fazer uma mudança completa em um único passo, que ficaria mais fácil e logisticamente mais tranquilo para a gente fazer. Apesar de não ser o economicamente mais adequado, mais certo. A gente provavelmente perdeu aí cerca de 20% do valor total da mudança, que eu vou passar para vocês, só pelo fato de ter escolhido fazer a mudança com uma empresa. Outra coisa que também pesou bastante nessa decisão é que eu tinha comprado alguns equipamentos eletrônicos que aqui no Brasil são muito caros. Eu tinha comprado um monitor muito grande para trabalhar, essa cadeira gamer aqui é muito boa, paguei bastante caro nela na Alemanha, e é o tipo de coisa que aqui no Brasil ou não existe ou é absolutamente caro, impraticável de se comprar aqui no Brasil. Então, para esses casos também eu optei por trazer parte dessa mudança para cá. O meu monitor, por exemplo, vocês não estão vendo ele aqui, mas ele é um monitor de 49 polegadas ultra wide. Ele é do tamanho da televisão que eu tenho na sala, de tão grande que é. A caixa dele é da minha altura. Para vocês verem, eu tenho 1,70 m, a caixa dele é quase da minha altura. Então ele é uma peça muito grande. Imagina um monitor desse aqui no Brasil, não sai por menos de 10 mil reais. Tá? E eu já tinha comprado ele, ele tinha 6 meses de uso na Alemanha. Não valia a pena eu me desfazer dele. Eu ia vender muito barato lá e não ia, com o dinheiro da venda, eu não conseguiria comprar outro aqui no Brasil. Então, por essas razões e outras mais, a gente decidiu vir de mudança para cá. Bom, uns disclaimers aqui é que eu não sou especialista, tudo que eu vou descrever aqui foi o meu caso, tá? Pode ser que seja um pouco diferente para vocês. Eu recomendo que vocês sempre pesquisem antes de fazer qualquer coisa que eu estou dizendo aqui, para ver se não mudou, tal. Eu fiz essa mudança durante a pandemia, as coisas estavam bem diferentes. Pode ser que depois da pandemia as coisas estejam mais diferentes ainda, então não dá para saber. Então, por via das dúvidas, pesquisa antes de fazer qualquer uma das coisas que eu vou dizer aqui que eu fiz, tá bom? Outra coisa importante é que eu já tinha mais de 13 meses residindo num país estrangeiro. Isso é muito importante de dizer porque isso muda bastante coisa
do processo. Por exemplo, se você está residindo num país estrangeiro por mais de 13 meses, quando você traz a sua mudança para o Brasil, você não precisa pagar imposto de importação. Você vai pagar tarifas alfandegárias, mas não imposto sobre os produtos que você está trazendo, como mudança, coisas pessoais. Você tem menos do que isso, caracteriza importação. E aí incidem uma série de burocracias e trâmites que mesmo empresas de mudança como as que eu contratei, pode ser que elas mesmo elas não façam para você, tá? Nesse caso, se você estiver morando no país estrangeiro por a menos de 13 meses, recomendo que você pesquise a empresa que eu vou indicar aqui, eu vou indicar a empresa que fez a minha mudança, tá bom? Conversa com eles, eles têm consultores lá, eles podem te ajudar nesse tipo de coisa. É importante que a mudança esteja no nome da pessoa que esteja residindo no país há mais de 13 meses. Então, se você foi primeiro e a família foi depois, no meu caso, por exemplo, a minha esposa não tinha 13 meses de residência. A mudança tinha que ter sido, toda a documentação teve que ter sido providenciada no meu nome. Tá? Isso é importante observar porque para receber esta mudança no país de destino, precisa ser a mesma pessoa que tem o nome na documentação. Você vai ter que estar no Brasil com um pouco de antecedência até da sua mudança chegar aqui, porque você precisa providenciar documentos que serão enviados para o porto para poder desembarcar a sua mudança, tá bom? E precisam ser com reconhecimento de firma, assinatura por verdadeiro. Então você tem que estar no cartório para reconhecer firma da sua assinatura. Então tem que estar mesmo, não deu para fazer digital nem em tempos de pandemia, quanto mais em tempos normais. Cuidados preliminares com que você vai ter que fazer, colocar na sua mudança, tá? Nem tudo é permitido ser enviado na sua mudança. Coisas que não são permitidas ser enviadas na sua mudança estão carro, qualquer coisa que tenha motor, moto, carro usado, carro novo, só o motor, qualquer veículo não está liberado. Bicicletas motorizadas eu não sei, mas eu perguntaria antes de trazer, tá bom? Não pode trazer carro, então o meu carro ficou na Alemanha para ser vendido. Mas infelizmente eu fiz uma cagada e mandei a documentação do carro, veio junto na mudança. Então, no momento que o pessoal estava recolhendo a mudança da minha casa, a caixa de documentos foi para dentro de uma caixa de mudança e eu não percebi isso. E a documentação do carro veio toda para o Brasil. Então, ficou 3 meses aí no mar até chegar no Brasil. E sem a documentação, eu não consigo vender e fazer a transferência do carro. Então, eu não vendi meu carro. Estacionei ele na casa de um amigo meu que está lá na Alemanha ainda. E agora estou indo para lá só para vender o carro de posse dos documentos. A minha mudança já chegou aqui no Brasil. Outras coisas que não podem ser transportadas, coisas vivas, tá? Obviamente, animais de estimação, eles não vão ter nem o que comer do navio, é uma mudança longa, fica bastante tempo em depósitos, mas também plantas, tá? Plantas não podem ser despachadas. Hum, Imagino que sementes, qualquer coisa que tenha restrição com relação a transporte de carga viva ou de coisas que podem causar contaminações biológicas e tal, devam ter restrições, tá? Tem mais detalhes. Quando vocês forem fechar o contrato com uma empresa de mudança, eles vão te entregar a documentação detalhada do que pode e o que não pode. O que eu estou fazendo aqui é passando uma visão superficial das coisas que eu tive que tomar atenção. Eu não tive que tomar cuidado ou ter atenção com isso, porque eu não tinha nenhum desses itens, mas uma das coisas que tem lá é, obviamente, não pode ser transportado coisas ilegais, tipo explosivo, armas, drogas, pornografia. Então, não é a chance de você transportar um baseado aqui para o Brasil, não pode via mudança, tá? Coisas em grandes volumes também aí é meio peculiar. Aí vai do humor da pessoa, do agente alfandegário que recebeu sua mudança aqui no Brasil para fazer a conferência, tá? Então, você vai transportar 10 caixas de tênis Nike para você ter aqui, talvez passe. Mas se você passar 10 caixas de MacBook Pro na sua mudança, provavelmente não passa. Porque vai caracterizar que você está fazendo, colocando coisa para vender aqui, importação, tá? Então isso é bem subjetivo do cara, mas a ideia é, a sua mudança tem que vir a sua mudança. Você não vai usar a sua mudança para transportar coisas para vender ou revender aqui no Brasil, tá? Porque o agente alfandegário aqui no Brasil vai fiscalizar
a sua mudança. E se ele perceber que tem alguma coisa suspeita ali dentro, ele trava o desenrolar do negócio e você fica sem a sua mudança por meses até poder desenrolar a burocracia disso daí. E no contrato com a empresa de mudança está bastante explícito que eles só cuidam da sua mudança se tudo tiver ok. Eles te ensinam como fazer tudo ok. E se tiver tudo ok, eles cobrem todo, fazem todo o serviço e desenlace burocrático e alfandegário para você. Se alguma coisa dessas der errado e você transportar alguma dessas coisas que não poderiam ser transportadas e travar lá, eles abrem mão de cuidar da sua coisa. Aí fica por sua responsabilidade resolver toda esse imbróglio aí, tá ok? Então é bastante importante que você cuide o que você vai embarcar na sua mudança. Se o transporte for aéreo, você também tem que tomar cuidado com coisas que não podem ser transportadas dentro de bagageiros de aviões, tá bom? Outra coisa que você tem que ter atento, aí não é relacionado só à mudança, se você está vindo da Alemanha, você tem que se lembrar que as coisas elétricas na Alemanha funcionam com tensão de 220 volts e 50 Hz, tá? Aqui no Brasil nós temos 127 volts ou 110, vulgo 110, ou 240, vulgo 220 volts, tá? Então a gente tem aqui essas duas tensões, depende da região do país, depende das suas instalações da sua casa, se você tem circuitos 220 ou 110, mas essas duas tensões são possíveis de existirem aqui no Brasil. Entretanto, aqui no Brasil, diferentemente da Alemanha, a corrente alternada aqui oscila em 60 Hz e não em 50 Hz, ok? Isso pode dar diferença, pode dar problema em certos aparelhos. No geral, aparelhos eletrônicos como televisores, câmeras, celulares, carregador de celular, videogames, coisas desse tipo, não todos, ok? Não todos, então é bom prestar atenção, mas muitos desses aparelhos eletrônicos têm a opção multivolt. Ele funciona tanto com 110 até 240 e trabalham com frequências de 50 e 60 Hz. Você vai olhar na etiquetinha de cada um desses aparelhos, tem essa informação, tá bom? Ainda existem os casos de surpresas boas. Então, por exemplo, eu trouxe algumas lâmpadas LED Smart e alguns barramentos de LED que na etiqueta de tensão diz que eles operavam apenas em 220 volts. Eu liguei eles em 110 e eles funcionaram perfeitamente, tá? Então eu não tem problema se você tem alguma coisa 220, você liga em 110, não é seguro, não é prudente, mas no caso de lâmpada específico não teria tanto problema assim. Eu liguei em 110 e elas acenderam com força total, ou seja, elas eram multivolts, mas a etiqueta não informava isso, tá? O inverso eu não testaria. Se está escrito que é 110 e você vai ligar em 220, eu não testaria, tá bom? Você certamente vai queimar o aparelho. Alguns aparelhos têm uma tendência a não serem multivolt, tá? Aparelhos que têm motores muito grandes, como por exemplo lava-roupa, geladeira, é, ou aparelhos que têm resistência elétrica, como aquecedores, secadores de cabelo, chapinha, esse tipo de equipamento, eles geralmente não são multivolts, porque eles precisam funcionar numa carga muito alta e transformadores de 110, 220 multivolts geralmente não conseguem operar nessas cargas muito altas, assim, tá? Fazer uma fonte transformadora de tensão para 110, 220 para alimentar um dispositivo de 6.000 watts, 7.000 watts é bem complicado, então, e muito caro. Então, geralmente, eles não fazem a opção multivolt para esse tipo de aparelho, tá? No meu caso, eu não pude trazer a minha máquina de lavar roupa. Outros aparelhos desse porte da casa eram da casa, eu já tinha alugado a casa com eles, então eu não traria de qualquer forma porque eles não eram meus. A máquina de lavar roupa era novinha, da Samsung, excelente máquina. Não pude trazê-la porque ela não funcionaria aqui no Brasil. Entretanto, eu trouxe alguns outros aparelhos que também não funcionavam como 220, porque eu tenho esta opção em algumas tomadas da minha casa, tá? Então, por exemplo, eu tinha comprado uma cafeteira 220 lá, novinha, muito boa,
Eu trouxe ela para cá e hoje ela está ligada numa tomada 220. Detalhe importante é o formato do plug da tomada alemão, ele é quase compatível com o brasileiro, mas ele não é totalmente compatível com o formato brasileiro. Ele é muito maior do que o buraquinho que tem nas tomadas brasileiras. Então, traga adaptadores, tá? Existem adaptadores para você comprar rapidamente, facilmente. Eles não são muito baratos, tá? Outra opção é, aqui no Brasil nós temos uns adaptadores não oficiais, não autorizados pelo Inmetro, de altíssimo risco. Se o aparelho não for um aparelho de alta carga, uma cafeteira, por exemplo, ou um secador de cabelo, ou coisa do tipo, esses adaptadores não homologados aqui no Brasil atendem. Você consegue plugar uma tomada alemã nesses adaptadores brasileiros, tá? Sem muita segurança, sem muita. Mas vai funcionar o seu aparelho, você vai conseguir usar ele. Eu, por exemplo, tenho um aparelho que eu uso assim porque o uso dele é muito rápido e muito restrito, que é um soprador térmico. Eu usei ele 2 vezes aqui no Brasil já com esse adaptador, mas eu provavelmente vou comprar outro aqui no Brasil porque não tá legal, tá? Mas é um desses aparelhos que não deveria ser usados com adaptadores nacionais, e eu estou usando. Adaptadores de tomada, réguas de tomada, extensões que você tem aí na Alemanha, avalia. É bem provável que elas não vão servir aqui no Brasil. A menos que você compre, por exemplo, um adaptador para o formato e ligue nesse adaptador uma régua ou uma extensão que tenha múltiplas tomadas na outra ponta. Então você compra um adaptador e com a régua que você já tem, você ganha 5, 6 tomadas para poder usar. Ok? É, todos os aparelhos na Alemanha elétricos são padronizados para funcionar com correntes elétricas de até 16 amperes. 16 amperes. Aqui no Brasil nós temos tomadas para 10 amperes e tomadas para 20 amperes, se eu não estou enganado. Para adaptações de 50, 60 Hz apenas, por exemplo, a minha televisão da Samsung só funciona com 50 Hz, tá? Diz na etiqueta. Eu trouxe para o Brasil no risco de não funcionar e sabendo que existem alguns adaptadores de 60, 50 Hz aqui no Brasil. Eles não são baratos e eles não funcionam com cargas muito altas. Mas como é uma televisão, por mais que seja uma televisão razoavelmente grande, encaixava dentro desse negócio aí. E aí valia a pena arriscar. Qualquer coisa eu adaptava ela. Tal. O problema é que eu liguei ela na tomada normal sem adaptador e ela está funcionando perfeitamente bem. Então eu imagino que seja só a etiqueta que não fale, que não mencione que ela também funciona com 60 Hz. Passado essa parte das coisas elétricas, é chegado o momento então de você separar o que você vai trazer e o que você não vai trazer. Para isso é interessante você já ter uma ideia de quais os tipos de mudança que tem, tá? Os métodos de mudança que tem é mala no avião, cada mala 23 quilos mais ou menos. As faixas de preço variam de acordo com a companhia aérea, mas na época que eu estava fazendo a mudança, elas variavam entre 70 a 120 euros. Tá? Deve dar uns 8 milhões de reais no câmbio de hoje. Brincadeira. Deve ser só 6. Mas enfim, cada mala carrega só 23 quilos. Tá? Tem que ter aquele formato também máximo, das dimensões padrões para transporte aéreo. E elas custam cerca de entre 70 e 120 euros, tá? Mais perto de 70 do que para 120 euros. O que eu carregaria nesse tipo de transporte? Aquelas coisas que são muito preciosas para você, coisas que você usa para trabalhar, coisas muito importantes para você. Então eu tenho o meu notebook eu trouxe na minha mochila comigo, mas por exemplo, dock, webcam, microfone, coisas que eu preciso para trabalhar, teclado, mouse, coisas que eu preciso para ter uma boa qualidade de trabalho aqui, HDs externos, esse tipo de coisa eu trouxe tudo na mala. Eu não passei ele para a mudança normal, porque ia demorar quase 90 dias de trajeto. Eu não poderia ficar sem esses equipamentos por esse período de tempo. Então escolha bem o que você vai trazer nas malas. Outra coisa que é interessante trazer na mala é presentes, brinquedos, lembrancinhas e coisas que o pessoal.
Eu trouxe um monte de doce, que o pessoal aqui de casa pediu para eu levar doces e chocolates de lá. É, é a vida. Outro método que você vai encontrar também é o método de transporte por caixa padrão, tá? Esse serviço geralmente é oferecido por empresas de mudança na modalidade porta a porta. Então, eles recolhem os itens na sua casa, empacotam eles, fazem toda a parte de transporte disso até chegar na sua porta aqui no Brasil, na sua casa aqui no Brasil. Eles usam uma caixa num formato padrão. As dimensões dessa caixa, deixa eu anotar, eu tenho anotado aqui, são 80 por 55 por 55. Para você ter uma referência aí do tamanho dessa caixa, imagine uma máquina de lavar roupa de tamanho médio, dessas mais modernas. É quase do tamanho dessa máquina, um pouquinho menor. Tamanho de um fogão de quatro bocas, mais ou menos, um pouquinho menor na altura, tá? Esse é o tamanho dessa caixa. Essa caixa, o que é importante para eles é só as dimensões dela, o peso não, tá? Então você pode entulhar de coisa mesmo dentro da caixa, o que couber dentro da caixa, não importa o peso final, vai ser transportado. As empresas que eu tenho, que eu fiz cotação lá, tinham preços diferentes. Uma delas chamada Swiss Transbox e o preço deles era 380 euros por cada caixa dessa, tá bom? A Europackers também tinha e cobrava 450 euros ou 350 euros para o mínimo de 5 caixas. Se você conseguisse um mínimo de 5 caixas desse jeito, o preço caía 100 euros, aí você podia fazer por 350, tá? Isso foram os orçamentos que eu fiz naquela época. Essas foram as únicas duas que me retornaram orçamento. Existem outras, tá? E uma empresa específica que me foi recomendada por um amigo que faz a mudança completa porta a porta. Ela chama One Moving. Foi por essa empresa que eu fiz a minha mudança, tá? O trabalho deles, o formato de trabalho deles é um pouco diferente. Você agenda uma consultoria com um técnico deles, eles entram em contato com você com um software parecido com o Zoom, por exemplo, uma chamada com vídeo, e ele vai pedir para você passear pela casa, mostrar o que você vai levar, o que você não vai levar. E aí ele tem um banquinho de dados lá, um software do lado dele, ele vai calculando mais ou menos o volume da tua mudança para ele poder calcular o preço depois. Alguns dias depois, cerca de 1 a 2 dias depois, você vai receber um e-mail detalhado é, com o orçamento da tua mudança, porta a porta também. Eles fazem todo o desenlace burocrático, você faz o pagamento para eles, o valor da mudança é em euro, tá? Tem uma outra parte do valor que é em reais, porque essas taxas são taxas alfandegárias aqui no Brasil. Também está no orçamento, quanto que vai ser esse valor, tá? Esses valores, o valor deles, o orçamento deles é fixo, o valor das taxas alfandegárias, eles falam que é uma estimativa, mas é uma estimativa bem acertada, assim. Outra coisa que eles falam é que se passar desse valor, a diferença fica por conta deles. Então, é meio que como se fosse um seguro também, se alguma coisa der errado. A menos, é claro, que você tenha transportado coisas que eles disseram para você que não podia transportar. Nesses casos, eles abrem mão da tua mudança e falam assim, ó, você paga o que você deve pra gente, que foi o transporte até aqui, e agora você se vira com essa parte alfandegária aí por sua conta. Então, por isso que é muito importante você transportar só o que pode ser transportado. Outra coisa que tem que não está no orçamento, mas eles dão uma estimativa também, é o valor do seguro, tá? O valor seguro que você vai contratar é por fora, se você quiser fazer seguro da sua mudança. Ele falou que é interessante fazer porque coisas podem se quebrar no transporte de uma mudança. Quem já fez mudança, mesmo no Brasil mesmo, sabe que isso pode acontecer. Se não me engano, o valor do seguro é 3,5% do valor declarado. Então, quando você falar que quer seguro, você vai receber uma planilha onde você vai declarar seus bens. Então, você vai colocar lá, televisão, tantos euros, é, é, cama, tantos euros, pareri, tantos euros. E aí ele vai dar um total, pegar 3,5% desse valor total, e essa é a taxa do seguro que você vai pagar a mais para eles, tá? Eu vou dar mais detalhes depois sobre essa parte de orçamento quando eu falar quanto eu gastei, tá? Mais para frente no vídeo. Eu estou olhando aqui, pessoal, é uma referência para não esquecer de nenhum tópico. Eu fiz umas anotações aqui no meu computador
para eu não esquecer de nada, tá? É, essa, com relação a esta empresa especificamente, foi muito legal, eu gostei bastante do trabalho deles, tá? Tive um ou outro probleminha de comunicação com relação a quem seria, em quem estaria o nome da mudança e essa pessoa ter que estar aqui no Brasil, mas não foi nada muito grave, por sorte eu tinha uma viagem mesmo aqui para o Brasil, então ao invés de retornar, eu só fiquei por aqui e deixei a minha passagem de retorno em aberto. Vou usar ela agora que eu vou voltar para lá para vender meu carro. Tá? Então não foi um grande estresse para mim, mas se você ficar atento, você não vai ter esse tipo de problema. A mudança chegou aqui com 2 dias de atraso só. Se você pensar que são 90 dias quase de transporte, 2 dias de atraso é ok. Se você lembrar que nós estamos vivendo uma pandemia, no momento que eu fiz a mudança, a gente estava em plena pandemia, questões portuárias, tal, logísticas do mundo inteiro estão com problema. Se você considerar 2 dias de atraso em 90, até não foi grande. Tem um sistema de rastreamento no site, eles te dão um link para o site deles lá, onde você consegue acompanhar em qual etapa da mudança a tua mudança tá, em qual etapa do processo a tua mudança tá. Não é muito detalhado, você não vai receber latitude e longitude de onde está o navio com a tua mudança, mas você vai saber que está no mar, tá voando, tá sendo transportado para cá, ou já chegou no porto, ou não, e tudo mais, tá? O atraso que aconteceu depois que chegou no porto. O navio chegou na data certa e lá, provavelmente por alguma coisa alfandegária, atrasou esses 2 dias aí. Não foi grave. Outra coisa que é importante notar é que quando chegou o caminhão com a minha mudança aqui, é literalmente um caminhão com um container daqueles gigantesco em cima. Se você mora em um condomínio de prédio, apartamento, no meu caso aqui eu moro num condomínio de sobrados em Curitiba, a entrada do condomínio quase não passou, assim, faltou, sobrou um pouquinho só, passou raspando na entrada, no pórtico de entrada do condomínio. Com certeza aquele container não entra na garagem de um condomínio de prédios que tenha portão elétrico, por exemplo, ele não vai entrar. Então, adapta isso aí, tenha isso em mente. Provavelmente o caminhão vai chegar na sua casa com a sua mudança é gigantesco, tá? Na altura dele, as dimensões dele. Então se planeje aí para esse tipo de coisa. Essa empresa de mudança, então voltando lá para o orçamento, ele faz orçamento de tudo da casa e te dá o orçamento final. Quando eu peguei o orçamento final, eu achei que ficou caro. É, mais caro do que a gente estava. A gente tinha um budget lá, um orçamento, porque a gente podia gastar. Ele ficou acima desse orçamento. Eu falei para ele, para o consultor lá que me atendeu, que eu tinha esse orçamento. Quando ele viu que passou esse orçamento, ele perguntou ou sugeriu coisas que ele falou assim: ó, isso aqui é o que está pesando mais, isso aqui é o que está pesando mais. E aí eu descobri que um sofá que eu tinha ganho de presente e a minha cama de casal estavam consumindo, tipo, a maior parte do valor do custo da mudança eram esses dois móveis, tá? Eu vendi a minha cama de casal e eu doei o sofá. é, Eu queria ter trazido aquele sofá, porque era um bom sofá, apesar de eu ter ganho ele de presente, mas eu doei o sofá para uma pessoa lá na Alemanha mesmo. Então a gente não trouxe sofás e uma cama de casal. Basicamente, e a máquina de lavar roupa, porque a máquina de lavar roupa já não estava nem nesse orçamento, porque ela não funcionaria aqui no Brasil. Então, nem incluí ela no orçamento inicial. Apesar disso, eu ainda acabei incluindo algumas coisas extras na mudança que não estavam no orçamento inicial e couberam no mesmo volume orçado. Então, é, não é tão rígido assim nessa questão do orçamento. Óbvio, você não vai conseguir transportar uma estante a mais do que foi orçado, porque aí aparece. É, mas tem uma certa flexibilidade assim para transportar certos volumes a mais aí. O processo para fazer isso daí é inventário. Então faça uma planilha, meça seus móveis, como eles serão transportados. Se você puder desmontar o móvel, desmonte ele e meça ele desmontado, tá? Coloque isso numa planilha,
calcula o volume. Como se calcula volume? Multiplica-se a altura, a largura e o comprimento. Tá? É, padronize em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Que mais? Agrupe esse inventário por cômodos. Quando você for fazer o orçamento, ele vai falar assim: o que, que tem na sala, o que, que tem na cozinha, o que, que tem nos banheiros, o que, que tem no banheiro 1, o que, que tem no banheiro 2. É assim que eles fazem o orçamento. Porque certos cômodos ou certos móveis vai precisar de içamento, vai precisar de caixas específicas e tudo mais. Então ele vai fazer o orçamento baseado nisso daí, tá bom? Faça o orçamento com mais de uma empresa, tá? Nesse caso da mudança completa, eu só fiz com uma empresa. O orçamento ficou um pouco acima do meu budget, mas eu gostei bastante do atendimento deles. Eles foram muito atenciosos e deram solução para o problema. A gente encaixou dentro do meu orçamento. Depois, removendo aí uma coisa aqui, outra coisa ali, recalculando alguns móveis que a gente tinha calculado montado. Eu falei assim: não, isso aqui dá para desmontar. Diminuiu o volume também, foi mais fácil incluir aí nos cálculos. Bom, documentação. Confirme todos os itens com a empresa que você contratou. O que, que eu precisei de documentação aqui? Tá nas minhas anotações, eu vou ler aqui só um minutinho. Documentação de identidade, tem que ser RG, CNH ou RNE para estrangeiros. Não era o meu caso, então eu usei minha CNH mesmo, tá? Algum comprovante de que você mora no país há mais de 13 meses. Esse foi um pouco chatinho. Existem várias opções. Uma das opções é você ir no consulado brasileiro e solicitar um documento que mostra lá, baseado na sua passagem de que você chegou, com o seu visto e tal, você consegue essa declaração do consulado. Mas, por conta da pandemia, o consulado brasileiro em Frankfurt, no caso, que era o mais próximo da minha casa, por conta da pandemia, o consulado não estava operando tão bem assim. Uma outra alternativa que tinha lá, eu achei ela mais fácil para mim, não sei se é para todo mundo, é a carta do empregador em inglês, tá? Então, a empresa que é minha empregadora lá na Alemanha ainda, escreveu uma carta dizendo que eu trabalho na empresa e moro na Alemanha desde a data, Eles escreveram isso em inglês e foi assinada. Eu escaneei isso, fotografei a carta assinada em punhos, tá? Naquelas assinaturas digitais não servem, tem que ser a assinatura mesmo, mas digitalizar depois, fotografar depois e mandar os documentos online foi aceito, tá? Confirma isso porque foi aceito por causa durante o período da pandemia. Não sei em tempos normais se isso vai funcionar. Você precisa assinar um documento com reconhecimento de firma. Logo, é necessário que a mudança esteja no nome de alguém que esteja no Brasil e, obviamente, que tenha morado na Alemanha é, por mais de 13 meses, tá? Ou que você tenha um certificado digital. Então, nesse caso, se você tem um eCPF, por exemplo, eles aceitam também para assinar esse documento digitalmente. Confirme isso com a empresa que você contratou, tá? Como fazer. Eles falaram que existe essa possibilidade de assinatura digital com eCPF, mas eu não usei esse procedimento. Como eu tinha viagem aqui para o Brasil, eu vim aqui, fui no cartório e fiz o reconhecimento de firma por verdadeiro no cartório. Tá? Passagem aérea com data anterior ao dia da chegada da mudança ao país. Essa aqui era cabulosa também. Eu não viria para o Brasil, então eu não tinha essa passagem. Então, aqui você vai precisar provavelmente já comprar a passagem, já marcar ela para a data anterior à chegada da mudança aqui no país, tá? O meu foi de fato uma viagem, então eu de fato tinha esta passagem para mandar para eles. CPF, digitalização de todas as páginas do passaporte. Essa eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Quando eles pediram para eu digitalizar o meu passaporte, eu digitalizei meu passaporte. As partes importantes, visto alemão, página com meus dados e tal. Aí ele fala, não, tem que ser todas. Então você tem que pegar seu passaporte e página por página, as 20 e tantas páginas que tem lá, nem lembro mais, e escanear todas elas, inclusive aquelas que não tem nada escrito. Achei bizarro, mas é isso mesmo. E comprovante de residência no destino. Bom, essa pode ser difícil também, porque de repente você está indo para um apartamento que você alugou há pouco tempo e ainda não tem documentação
como comprovante de residência lá. No meu caso, isso não foi um problema, porque a casa minha aqui é minha e eu já tinha documentações e provas de que eu moraria aqui. Eu voltei para a minha casa no Brasil, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do meu orçamento em si, tá? Eu vou colocar aqui uma foto da mudança aqui quando ela chegou, um dia depois dela ter chegado. Na verdade, não, poucas horas depois dela ter chegado aqui no Brasil, eu tirei essa foto. Aparece a minha filha ali de intrusa. E vocês podem ver, não é uma mudança absurdamente grande, ela é pouca coisa, tá? Mas eu consegui transportar quase tudo que eu tinha na minha casa, exceto sofás, cama de casal, a cama principal de casal. Eu trouxe duas camas, uma de casal menor, que era do meu filho, e a de solteiro, que era da minha filha. Eu trouxe, tá? Armários, estantes, prateleiras, mesas, eu trouxe tudo. Não trouxe a minha máquina de lavar roupa, e é isso, tá? O resto tá aqui na mudança. Boa parte está desmontada, obviamente, mas é o que eu tenho aqui. Bom, para trazer essa mudança que vocês estão vendo aqui, essa quantidade de mudança que vocês estão vendo aqui, o orçamento que eu recebi foi 5.840,73 euros. Tá? 5.840, quase 6.000 euros. Tá? Meu orçamento era 6.000 euros. Então, foi aí, a gente baixou para baixo de 6.000. Tá? O primeiro orçamento que eu tinha recebido tinha dado 7.000. 6.800 e alguma coisa. Então, a gente baixou 1.000 euros no orçamento, desmontando algumas coisas, tirando sofá e cama. Bom, de impostos e taxas, eu paguei mais 10.832 reais, não é euros aqui, tá? 10.832 reais, ok? Isso dá equivalente a 1.650 euros. Então, 5.840 euros mais 1.650, das 7 e uns quebrados. Seguro. Eu optei por contratar seguro e deu 245 dólares aqui, já não é euros, tá? Ou 202 euros, beleza? Então, total aproximado, seguro, mais os impostos, mais a mudança deu 7.692 euros. Ou, em reais, no câmbio da época, 50 mil reais. Eu não sei quanto daria isso agora, tá? As formas de pagamento que essa empresa trabalha são à vista. É isso aí. Você pode parcelar no cartão de crédito, mas é parcelamento com juros. Eu tinha o dinheiro à vista, mas ao mesmo tempo eu não queria pagá-los à vista, porque eu ainda não pagaria sem minha mudança sequer ter saído, né, da Alemanha. Você faz o pagamento quando eles recolhem a mudança na sua casa, não quando você aprova o orçamento, tá? Então, só quando eles foram lá, recolheram a sua mudança, tiraram a sua mudança de dentro da sua casa, é que você vai ter que pagar eles, beleza? Mas eu negociei com eles fazer o pagamento 50-50. Eu faria o pagamento de 50% quando eles tirassem a mudança da minha casa e faria o pagamento do restante quando o navio chegasse, aportasse aqui no Brasil. Não era nem quando chegasse na minha casa a mudança, tá? Eles falavam que eles precisavam do pagamento dos outros 50% porque eles tinham que fazer o desenlace alfandegário para fazer o pagamento das taxas no porto. Cuidados que você tem que ter para fazer a mudança. Verifique a logística da pessoa responsável pela mudança. O nome da pessoa, a mudança vai ser feita no nome de uma pessoa. Esta pessoa tem que estar nos lugares certos, nos momentos certos. Não faça a cagada que eu fiz. Cuide dos documentos que você vai precisar para vender carro, para fechar, encerrar seu contrato de aluguel, para fazer o seu, no caso da Alemanha, o seu desregistro lá, o seu Abmeldung na prefeitura. Esteja de posse desses documentos, coloque eles na sua bagagem pessoal, aquela que você vai levar para o aeroporto quando você for embora do país que está saindo. Eu mandei essa documentação para cá, então eu não consegui encerrar meu aluguel na Alemanha, tá? Eu não consegui vender meu carro na Alemanha. E ainda tem mais algumas outras pendências burocráticas. Certifique-se de comprar coisas como adaptadores de tomada antes da mudança ser enviada. Então, lembre que você vai ter que comprar coisas
na Alemanha para fazer certas coisas elétricas funcionarem no Brasil. Adaptadores, conversores, tomadas, plugs de tomadas e coisas desse tipo, tá? Então verifique isso daí antes de mudar, verifica toda a parte elétrica dos equipamentos que você vai trazer para cá. E é isso. Eu acho que eu falei todos os tópicos que eu tinha anotado aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer e o maior carinho em responder para todas essas daí para você. Abertura total. Eu vou colocar um link também na descrição para a planilha que eu usei para fazer o meu inventário, com os cálculos de metragem cúbica e tudo mais. Não é nada muito sofisticado, mas eu fiz o modelo, eu vou mandar para você, eu vou colocar para vocês um link na descrição também para você poder baixar essa planilha, tá bom? Outra coisa, o canal aqui é novo. Se você der um joinha nesse vídeo, vai fazer uma diferença enorme para mim. Esse canal fala mais sobre computação. Eu sou desenvolvedor de software. Eu falo sobre computação, programação, carreira em desenvolvimento de software. Nesse canal eu falo majoritariamente desse assunto. Se você se interessar por esse assunto, clica aí no botão de subscribe, tá bom? Então não esquece, se tiver ainda alguma dúvida, comentário, ah, dá um likezinho aí no vídeo para o vídeo bombar no YouTube e assina o canal se você tiver interesse nesses assuntos relacionados à tecnologia da informação. Valeu!